Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Você deixa eu hoje compartilhar uma palavra de Deus com você? Você está pronto a ouvir a voz de Deus? Tá bom? Antes eu quero que você ore por mim, sim, ore por mim, para que o abrir da minha boca seja tão somente Deus falando contigo, amém? Sou carente de vossas orações, isso eu te digo. Mas vamos lá? Carta aos irmãos em Filipe ou aos Filipenses, capítulo 3, verso 17 e 18. Filipenses 3, 17 e 18 diz o seguinte: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. No 19 ainda diz: o fim deles é perdição, o Deus dele é o ventre e a glória deles. Meu Deus, que palavra forte. Vamos orar. Paizinho, Pai amado, Pai bendito, Senhor, te pedimos, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados, para que assim venhamos, ao abrir da nossa boca, falar a tua vontade, a tua palavra da maneira que tu queres. Sou apenas um mero porta-voz, dependente de ti, onde a qual estou aqui tão somente para fazer a tua vontade. Fala conosco e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, nos dias atuais nós temos percebido muitos escândalos. Sim, muitas pessoas caindo, infelizmente. Pessoas que outrora nós tínhamos como exemplo, nós tínhamos como espelho. E nós precisamos saber quem realmente é nossa influência aqui na terra. Sim, pastor, eu me espelho muito no Senhor. Você pode até se espelhar em mim, mas você precisa se espelhar principalmente em Cristo. Porque eu sou falho, sou pecador, tenho muitas falhas, mas acima de tudo, o Deus que eu sirvo é um Deus perfeito, amoroso e que cuida, não só de você, quanto principalmente da tua alma. Pois bem, nesse contexto, o apóstolo Paulo está exortação a guardar-se dos obreiros maus e cultivar todos os frutos do Espírito. O que temos de obreiros maus hoje em dia não está no gibi. E eu não estou generalizando. Ainda existem alguns remanescentes que, acima de tudo, pagam um alto preço para pregar o evangelho correto, para viver de acordo com a palavra e para que, acima de tudo, o nome do Senhor seja glorificado em todos os momentos. Amém? Outra coisa que eu acho aqui interessante, quando ele vai dizer, o apóstolo Paulo, sedes meus imitadores, ele estava dizendo, olha, eu estou imitando a Cristo, fazendo o possível e o impossível. Tanto é que ninguém vê o apóstolo Paulo se gabando. Não, o apóstolo Paulo sempre dizia que ele tinha que estar humilde, tinha que viver humildade. Então, se você é homem ou mulher de Deus que quer começar o teu ministério ou até está atravessando crises no teu ministério, por favor, coloca a simplicidade como regra de fé e tenha a Bíblia como bússola para os teus ensinamentos, tá bom? Outra coisa interessante é que Deus, Ele vê as nossas atitudes, Ele nos conhece e nos contempla. Sedes meus imitadores, irmãos, e também tenha cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, ou seja,
Tenha cuidado com algumas pessoas que nós temos como exemplo. Eu tenho um blogueiro tal, eu tenho um influencer tal. Não, tenha Jesus como seu exemplo maior. Tenha a Cristo. Pastor, eu gosto muito da sua linha de pensamento, corrobora com o que eu penso, e isso e aquilo. Amém. Mas nós somos seres humanos falhos, dotados de imperfeições. Porém, o Deus que nós servimos é um Deus perfeito. Haja vista que muitos têm caído. Por quê? Porque têm muitas vezes se espelhado no homem. E nós temos que se espelhar tão somente no Deus que escolheu o homem. Sabe de uma coisa? Muitos, mas muitos caem porque muitas vezes deixa o orgulho, a soberba tomar conta. E o ego dele, sabe, se enche. Mas nós precisamos entender e, acima de tudo, nunca se achar que nós somos a última Coca-Cola do deserto. Nós precisamos cada dia mais viver em humildade e em simplicidade. Entendeu? Quanto mais humilde, mais fácil fica para Deus usar e para as pessoas verem nós. Existem pessoas que, quando começou, era até humilde, era uma bênção, conversava, falava, mas uma vez que Deus resolveu derramar um pouco de graça, não fala mais com ninguém. Hoje é orgulhoso, hoje é soberbo, e a Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Então, nós precisamos entender que quanto mais simples, melhor. Amém? Mas eu tenho tantos seguidores, eu tenho tantas seguidoras, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas você só faz porque é Deus quem lhe dá condições de fazer. O grande erro é muitas vezes nós queremos se espelhar em tanta gente e de repente nós olharmos nas notícias e ver que infelizmente ele ou ela terminaram escandalizando o Evangelho. E a Bíblia diz: ai daquele que vem o escândalo. Amém? O assunto é muito sério. Conforme o apóstolo Paulo cita, ele fala algo bem interessante. O que, pastor? Olha só o que ele diz. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chamados que são inimigos da cruz de Cristo. Às vezes a gente acha que o cara está ajudando, que a pessoa está ajudando, mas na verdade é inimigo da cruz de Cristo. E quem são esses, pastor? Aqueles que muitas vezes ensinam heresias, ensinam doutrinas falsas, doutrinas de homem, tá bom? Eu vou preparar com calma depois um estudo sobre heresias, um estudo sobre doutrinas falsas. E isso não é com o intuito de querer machucar ou denegrir o ministério de ninguém, muito pelo contrário. E sim de trazer às claras o que de fato diz as Escrituras. Conforme eu sempre tenho dito, minha intenção não é de brigar aqui, nem desfazer de ninguém, muito pelo contrário. Eu, com muita simplicidade, muita humildade, quero te dizer que meu alvo aqui é de pregar o Evangelho e ensinar a muitos que têm dúvidas. Só isso. Mas fulano falou isso, falou aquilo. Amém. Cada um vai dar conta do que tem falado e, acima de tudo, se está vivendo o que tem falado. Somente isso. Conforme o apóstolo Paulo cita, olha, tem muita gente que a gente pensa que é uma bênção, mas é inimigo da cruz de Cristo. Entendeu? E o 19 diz: o fim deles é a perdição. O Deus dele é o ventre e a glória deles é para a confusão. Deles, os mesmos, só pensam nas coisas terrenas. Veja que coisa interessante. Eles só querem coisas que são para, massagear o ego dele, para que acima de tudo ele se sinta um Deus. Mas a minha Bíblia diz que a glória do Senhor ele não dá a outrem. Amém? Medita nessa palavra. Guarda e, acima de tudo,
faça com que ela seja uma regra de fé para a tua vida. Você já leu a Bíblia hoje? Você já falou com Deus hoje? Já orou? Então, amados, precisamos melhorar na nossa intimidade com Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Aqui vai meu muito obrigado a todos vocês que sempre têm nos ouvido. Em nome de Jesus e a paz do Senhor. Ó glória!